minutos. Um abraço para você que nos ouve em São Paulo, 100.1 FM, o mesmo dial de Brasília, Rio de Janeiro. Bom dia para você. Daqui a pouco, boa tarde, 101.3 FM, Curitiba 100.3 FM, BH 88.7 FM, Recife 92.7 FM. Ótima quinta-feira para todo mundo. Olha só, a fila do INSS chegou ao maior patamar da história, com 2.860.000 pedidos de aposentadorias, pensões e benefícios aguardando análise. O número de solicitações cresceu 23% em 2025, com uma média de 1.300.000 novos pedidos por mês. O comércio deve movimentar 5 bilhões e 400 milhões de reais na Black Friday deste ano, o maior volume já registrado para a data. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e representa um crescimento de 2,4% em relação ao ano passado, já descontada a inflação. E um último destaque aqui nos assuntos internacionais: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que vai se encontrar já amanhã com Zoran Mamdani, que é prefeito eleito de Nova York. Segundo Donald Trump, o pedido partiu do próprio democrata, que ainda não se pronunciou. O encontro deve ocorrer justamente no Salão Oval da Casa Branca. Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Existe um ponto que nos une. Nos une a verdade. Nos une a confiança. Une o que nós somos ao que nós podemos ser. Um ponto que une o saber e o escutar. O entender e o fazer. O sonhar com o realizar. Esse ponto é o ponto de vista que a gente tem do mundo e de nós mesmos. O ponto que ilumina com o que a gente sabe o caminho que queremos seguir. Ter um ponto de vista é resultado de quem somos. De quem entende o ponto do outro. Que liga os pontos para chegar em um ponto adiante. Esse ponto separa quem avança de quem fica. Separa quem sabe de quem não sabe. Quem sabe o que aconteceu tem um ponto. Quem não sabe, dorme no ponto. Seu ponto de vista mostra muito de você. Se você entende o país, o mundo, o mercado, a cultura, o comportamento, as tendências. Entender tudo isso te leva a um outro ponto de vista e de vida. O que importa não é o ponto em que você está, mas em que ponto quer chegar. E para chegar lá, você já tem um ponto para começar. Você precisa ter informação que importa para você, de um jeito que você goste de saber e compartilhar. E se importa para você, é isso que a gente vai te dar. Transamérica agora é TMC. T de tradição. Tendência, transparência, transformação, tradução. M de melhorando, maturando, modernizando, mobilizando. C de conteúdo. Conectado, consolidado, cultivando, crescendo com você. Entre em sintonia com essa informação que importa. Quem sabe, escuta. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Hoje, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro e a partir das 4 horas da tarde, o Juventude recebe o Cruzeiro no estádio Alfredo Jaconi. Logo depois, o Bahia enfrenta o Fortaleza na Arena Fonte Nova. Mais tarde, às 7h30 da noite, com transmissão da TMC, todas as atenções se voltam para o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo, direto da Neoquímica Arena. E para encerrar a noite, o Ceará mede forças com o Internacional na Arena Castelão. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Oferecimento C6 Bank, novo Jeep Renegade, com Tigre na obra, dá tudo certo. Planos de saúde Prevent Senior, ANS 302147, Açaí Atacadista, Venacity, paz pra toda obra, Cimento CSN, Ferramentas Wonder, Amortecedores Cofap, Corfil Fios e Cabos Elétricos, Tinta CN Williams e Carnes Mondelli. Paulista TMC, quem escuta sabe.
Faltando 15 minutos para o meio-dia nesta quinta-feira, famoso pela forte cultura japonesa, o bairro da Liberdade em São Paulo nem sempre foi assim. Na verdade, a origem do bairro está ligada à resistência e à memória de escravizados. Você acompanha agora na reportagem do Edrian Santos. Vocês sabem por que a Liberdade se chama Liberdade? Não. Não sei. Não sei. Eu não sou daqui. A resposta dessa pergunta eu te conto já já, mas já te adianto que ela tem a ver com um passado traumático para a população negra de São Paulo. O que agora está sob os famosos suzurantos, aquelas típicas luminárias japonesas que enfeitam aqui a Liberdade, antes já foi território marcado pela dor de escravizados entre os séculos 18 e 19. Isso porque o bairro, antes da chegada dos japoneses, abrigava escravizados, espaços dedicados a torturas e até enforcamentos. A historiadora Carolina Oliveira descreve quais grupos sociais mais sofriam com a repressão. A circulação por ali, ela era de dois grupos muito distintos, né? Esse grupo que produzia a repressão e esse grupo que era reprimido. Então a gente está falando principalmente de pessoas racializadas, sua maioria absoluta pessoas negras, mas também pessoas indígenas, miscigenadas também. No contexto do feriado do Dia da Consciência Negra, a gente veio à Liberdade para mostrar 3 pontos do bairro que fazem parte da história e da resistência negra de São Paulo. O primeiro é esse aqui, a Praça da Liberdade, que antes, na verdade, era chamada de Largo da Forca, justamente porque era aqui que condenados à morte, sobretudo negros escravizados, eram enforcados. Mas e os corpos? Qual era o destino deles? E a resposta nos trouxe ao nosso segundo endereço, a Capela dos Aflitos, que fica no Beco dos Aflitos, construída sobre o Cemitério dos Aflitos, onde eram enterrados os enforcados, escravizados, indígenas e indigentes, diferente das elites, que tinham túmulos garantidos nas igrejas. E é justamente uma igreja que faz parte desse roteiro da história negra aqui na Liberdade. Eu tô falando dessa aqui, ó, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que inclusive agora me dá deixa para responder a pergunta lá do início do vídeo. Vocês sabem por que a Liberdade se chama Liberdade? Sei, porque tem uma história que uma pessoa que era, foi condenada à morte, a forca, quebrou umas 3 vezes, saiu o povo ficou gritando, liberdade, liberdade, liberdade. A principal teoria é a de que o bairro Liberdade se chama Liberdade devido ao enforcamento do cabo negro Francisco José das Chagas, condenado à morte por liderar um motim por atraso no pagamento de salários lá em Santos. Liberdade! Gritava a população quando, pela 3ª vez, a corda que enforcava o militar se arrebentou sem que ele morresse. Mesmo assim, nem o acaso, nem o clamor popular foram suficientes para impedir a execução de Chaguinhas. O local onde Chaguinhas morreu virou ponto de peregrinação e tempos depois passou a abrigar a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados aqui na Praça da Liberdade. O coordenador-geral do Museu dos Aflitos, Lucas Almeida, pondera sobre o real objetivo dos enforcamentos. Por muito tempo se levantou essa discussão, né, que tanto a forca quanto o cemitério enterraram, sepultaram e a forca executou criminosos africanos e indígenas, mas o que pode ser considerado como crime num contexto de crime contra a humanidade. A própria figura de Francisco José das Chagas foi entendida como um criminoso. É necessário que a gente sempre faça esse recorte da forca, do pelourinho, da casa de câmara e cadeia. Em números absolutos, São Paulo tem a maior população negra do país, com cerca de 5 milhões de habitantes. Apesar do quantitativo expressivo, coletivos lamentam o que chamam de apagamento da história negra na cidade. É o que explica a antropóloga Raíssa Albano. Eu acho que existe um processo massivo de apagamento dessa memória, mas eu não posso deixar de falar das diversas movimentações, né, do movimento negro unificado, de tantos professores e professoras, de tantos intelectuais que estão pensando a cidade a partir dessas narrativas de povos negros, dos povos marginalizados, dos povos pobres, dos povos originários. Com a desativação do Cemitério dos Aflitos, em 1858, a Liberdade começou a receber intervenções urbanas, mas só a partir de 1970 a região ganhou essa estética oriental que a gente conhece hoje. Isso querendo virar uma espécie de Little Tóquio ao estilo Chinatown nos Estados Unidos. É um caldeirão, né? É um caldeirão a Liberdade. Essa reportagem ficou
muito legal, mostrando todas as cores e a história, né? A história do bairro da Liberdade, coladinho no centro de São Paulo, uma história que não pode ser enterrada. 11h50